Olá, amados, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa Célula em Família. Eu quero te convidar nesta oportunidade a fazer uma introdução ao estudo da Epístola aos Colossenses, também escrita pelo apóstolo Paulo, também uma epístola da prisão. E nesta oportunidade nós vamos ver algo muito importante com relação à temática desta epístola. O apóstolo Paulo ele escreve uma epístola para um lugar onde ele não tinha ido. Os seus colaboradores tinham ido àquele lugar, tinham ido à cidade de Colossos, uma cidade um pouco menor que as anteriores que nós estudamos, e ele traz uma mensagem profunda, importante e muito forte para aquela epístola. Ele traz uma mensagem atual não só para eles naqueles dias, mas também atual para os nossos dias, não? E eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura, Colossenses 1, de 1 a 10, para fazer a introdução deste nosso estudo que começa hoje. Colossenses 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O contexto dessa epístola é o contexto das epístolas da prisão. Ela está por volta do ano 58, ano 60 da era cristã. Não, é um tempo de turbulência, mas também é um tempo em que doutrinas estão eclodindo naquele mundo de então. Doutrinas, pensamentos, filosofias, juntamente com o cristianismo, essas doutrinas elas iam aparecendo, elas iam entrando na igreja, elas iam entrando na cabeça das pessoas, ou o evangelho chegava num lugar onde essas doutrinas estavam fluentes, e aí era necessário um cuidado especial com relação à fé pessoal. E Paulo, nessa época, ele luta contra o sincretismo. Eram muitas religiões, havia uma facilidade muito grande das pessoas serem receptivas a outros deuses. A cidade de Colossos tinha essa característica idólatra, essa característica de receber muitas doutrinas. Os povos judeus que moravam naquela cidade, o número de aproximadamente, chegou um tempo que se contava aproximadamente 50 mil judeus na cidade. Os judeus que moravam naquele lugar, eles tinham uma receptividade para fazer o sincretismo religioso, ou seja, o sincretismo religioso é quando quando características de outras religiões, quando imagens, pensamentos, modos de pensar de outra religião entram ao cristianismo e eles são adaptados ao cristianismo, ou seja, se toma uma deidade egípcia e se transforma em algum santo, na imagem de algum santo apóstolo. Se toma uma imagem de uma religião afro-brasileira e se lá introduz
no cristianismo, dando-lhe um nome cristão. Não, esse sincretismo ele já acontecia naquela época, não? Ele acontece até hoje, ele acontece em todas as culturas, mas os judeus daquela época eles tinham uma facilidade muito grande de receber essas outras religiões e de colocarem conteúdos dessa religião dentro do judaísmo, não? E a igreja cristã, ela recebeu muito do judaísmo, ela recebeu uma carga cultural muito grande do judaísmo. Então, existiu uma mistura, existiu um sincretismo religioso. O apóstolo Paulo, ele luta contra isso em suas orações, em suas palavras, para que as pessoas possam entender que aquilo que pertence ao cristianismo é próprio do cristianismo e não existe como transformar mitos, lendas ou transformar personagens de outras religiões para dentro do cristianismo. O cristianismo ele é próprio, ele é único, ele é a mensagem do evangelho pela cruz do nosso Cristo. Não? Naquela época, pensamentos foram entrando, o asceticismo foi entrando na igreja e isso foi prejudicando. A preocupação do apóstolo Paulo, que é uma preocupação muito forte hoje em dia, não? É que pensamentos vão entrando na nossa fé, ou seja, entrando no nosso dia a dia cristão, entrando na nossa forma de pensamento. E esses pensamentos eles vão mudando a nossa prática cristã. Existe uma preocupação, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 10 já lido, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos expressa aquilo que nós somos. A preocupação do apóstolo Paulo era que os cristãos pensassem como cristãos e vivessem dentro de uma cultura totalmente cristã, não influenciados religiosamente por outros pensamentos. Não. Nós hoje vivemos numa época, parece que nós vivemos numa intersecção dos séculos. Não? Existem formas de pensamento que paulatinamente querem entrar na igreja, não? Formas de pensamento moral. Nós vivemos numa espécie de época de relativismo religioso, ou seja, aquele pensamento que tudo pode, não? Aquele pensamento que as coisas vão mudando e você pode fazer isso. Com relação à vida moral, existem muitos pensamentos que vão tentando entrar na igreja com relação à vida familiar. Não, com relação ao comportamento espiritual, não, os pensamentos eles vão tentando distorcer aquilo que está estabelecido. Não, veja você quantos ataques nós temos na família, na vida sexual, na vida moral, não, na vida eclesiástica. Não, nós vivemos uma época de pandemia e existe uma preocupação sincera. O que será da igreja depois dessa pandemia? Não. Existem princípios bíblicos que falam o seguinte, no livro de Hebreus, não deixei de congregar-vos, como é costume de muitos. E durante essa pandemia, obviamente que deve se resguardar alguns procedimentos, algumas ordens ou decretos municipais, estaduais e federais, isso para nós é muito natural, não? Mas durante essa pandemia, como fica o pensamento da igreja? Não? Nós percebemos, olhando a igreja institucional, olhando a igreja da cidade, olhando a igreja do estado, do país, que muitas pessoas se afastaram totalmente da igreja. Não? Se afastaram talvez pelo distanciamento social, mas mesmo estando em alguns momentos tendo a liberdade, digamos, de participar da igreja, essas pessoas já não vêm. Não? Essas pessoas já não congregam mais, já não participam mais e já vão perdendo um princípio, não uma ideia, um princípio fundamental, que é o princípio de rebanho. Não? A igreja é comparada a um rebanho. A Bíblia compara a igreja com a grei de Deus, o rebanho de Deus. Não? Porque o rebanho é o lugar de proteção. O rebanho é o lugar onde os lobos não conseguem atacar diretamente, porque lobo não ataca rebanho inteiro, lobo ataca animais dispersos. Não? Então, são princípios. Esses princípios, eles são pilar
para a sobrevivência da igreja cristã. Essa mensagem é a mensagem que o apóstolo Paulo nos transmitia quando ele estava preso. Não? Uma mensagem muito importante. Ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. Não, o evangelho não podia ser limitado ao sincretismo. Nós podemos estar, de certa forma, limitados em algumas ações, em algumas atitudes, mas o evangelho em nós não está preso. É muito importante que possamos ver o que vai acontecer conosco, com os nossos pensamentos. Será que nós não estamos, entre aspas, sincretizando algum pensamento novo dentro da nossa prática cristã? Não. É muito importante que eu e você, como igreja, mantenhamos princípios. Não? Existe o sincretismo religioso que nós já conhecemos, existe as doutrinas, os santos, as imagens de outras religiões que nós já conhecemos, que nós com muita facilidade rejeitamos. Mas existem pensamentos que lutam contra os princípios básicos, princípios fundamentais, princípios inegociáveis, princípios como congregar, dizimar, ofertar, amar o próximo, principalmente anunciar o evangelho, são princípios fundamentais. E nós não podemos permitir que uma pandemia, que uma sucessão de acontecimentos dentro da sociedade mude a nossa prática cristã. A nossa prática cristã, ela precisa mudar a sociedade. Não? A nossa prática cristã, ela precisa alcançar a sociedade, seja em tempos de pandemia, seja em tempos de guerra, seja em tempos de calamidade pública, em toda a história e em todos os tempos. O evangelho nunca foi calado. E o evangelho ele não pode ser calado na minha vida, ele não pode ser calado na sua vida. A nossa prática cristã, ela não pode ser calada. Nós não podemos nos acomodar àquilo que aparentemente o sistema do mundo quer nos dizer. Não, nós não podemos nos acomodar. A nossa prática cristã não deve mudar. A nossa prática cristã deve influenciar sociedade, influenciar vidas, influenciar pessoas e mudar a sociedade. O evangelho sempre mudou a sociedade. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder de Deus, ele muda o contexto social aonde quer que ele vá. E é importante que eu e você, como igreja, abramos o nosso coração para que a gente possa perceber. O apóstolo Paulo lutava contra coisas, não que era o sincretismo, principalmente o sincretismo religioso na época, que tentava diminuir ou minguar ou achatar a igreja. Nós hoje lutamos contra coisas parecidas, uma espécie de sincretismo, ideias que querem entrar em nós, entrar no pensamento da igreja, entrar e mudar a forma de agir da igreja. Mas Paulo nos diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Eu quero animar o teu coração nessa introdução ao estudo da Epístola aos Colossenses, a que eu e você nos levantemos com força, nos levantemos com graça, nos levantemos com fé e com determinação. Este é o evangelho que nós vivemos, o evangelho de poder, o evangelho de graça, o evangelho de unção, o evangelho capaz de mudar o nosso contexto social, mudar as famílias da nossa igreja, mudar a nossa vida, mudar a nossa sociedade, mudar o mundo. O evangelho é o poder de Deus. Então, nós introduzimos com isso, não? É a nossa luta contra o sincretismo, mudança de pensamento que acaba nos levando a uma mudança de ação. É necessário viver de modo digno. E eu quero te incentivar a que aí na sua célula em família, você abra o seu coração ou você faça uma autoanálise sua. Não, como estão os seus procedimentos? Não, como estão os pensamentos que você tinha antes da pandemia e depois da pandemia? Você pensa as mesmas coisas sobre igreja, sobre vida cristã? E como você vê a sociedade em geral? Não no sentimento de crítica, mas numa observação saudável para que a gente possa orar por nós, orar pelos nossos irmãos, orar pelo corpo de Cristo, até que todos cheguemos à nossa maturidade. Faça isso na sua célula em família, compartilha com os teus irmãos, compartilha com o teu líder. Que tenhamos todos uma excelente e abençoada célula em família, em nome de Jesus.